Então, agora a gente vai dar prosseguimento na segunda parte da apresentação, onde a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada um das formas de trabalho da metodologia do SRE, certo? Então, aqui que a gente vai, apesar de não ser ainda uma coisa prática e tal, né, da gente não entrar muito fundo, eu vou passar para vocês aqui todas as principais formas, as principais formas como o SRE trabalha dentro de cada uma daquelas responsabilidades. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto aí ainda. Então, começando. Primeira coisa, como eu falei para vocês várias vezes na outra apresentação, o foco do SRE tem que ser na engenharia, certo? O SRE ele utiliza engenheiros para cuidar de tarefas de operação. Então, o foco tem que ser na engenharia. Até porque, como eu falei para vocês, a gente tem essa divisão de tempo da carga horária da equipe do SRE. 50% dedicado para tarefas de desenvolvimento, lembrando sempre que essas tarefas de desenvolvimento não é criação de sistemas, funcionalidades, não. É um desenvolvimento voltado para automação e otimização dos sistemas que o SRE está mantendo. E 50%, os outros 50% da carga horária é voltado para as tarefas realmente de operações, ou seja, de resposta a emergências, plantão, esse tipo de coisa, certo? A gente viu também que a tendência é o quê? Que o tempo de desenvolvimento aumente, enquanto o tempo de operação diminua, né, conforme a equipe do SRE for atuando. Tá? Agora vamos dar uma olhada mais certinho o que acontece nesse tempo que é dedicado às tarefas de operação, né? Então, basicamente, as tarefas nessa parte de operação são o quê? São os atendimentos de tickets, a parte de tarefas manuais, né, a configurar alguma coisa, fazer um balanceamento de carga, fazer um provisionamento, né, e principalmente tarefas de plantão, ou seja, o que é o plantão? Plantão vai ser aquele espaço de tempo onde uma determinada pessoa, uma determinada equipe fica responsável por um sistema, ou seja, o sistema está lá funcionando e o responsável está de plantão para atender qualquer problema que esse sistema venha a apresentar, certo? O SRL define que que a equipe, né, que a pessoa que está de plantão nesse determinado período de tempo, ela deve ter na carga de trabalho dela, no máximo, ela pode atender 2 eventos, ou seja, 2 problemas, 2 interrupções, solucionar 2 problemas, né, num turno de 8 a 12 horas, certo? Então, isso daqui da onde que se tira essa informação? Se tira essa informação de uma equipe, né? O SRE trabalha com uma equipe de 8 a 10 pessoas no SRE, com plantões, né? A gente vai ver mais para frente isso aí, como é que são feitos esses plantões, né? Como é que é dividido a carga horária desses plantões, mas chegou nisso aí que o profissional que está de plantão naquele dia, ele vai atender no máximo 2 eventos no turno dele de 8 a 12 horas. Se ele tiver que atender mais do que isso, né, tá fora dos padrões do SRE, a gente já vai ver o que acontece se isso acontecer, tá? Por que tem que ter por que é importante medir esse tempo e tentar manter esse tempo dentro do esperado? Por que é importante essa regra, certo? Por quê? Porque isso vai possibilitar para o engenheiro não só o tempo para ele resolver o problema e botar o sistema voltando a funcionar, certo? Porque daí a gente estaria trabalhando como uma equipe tradicional. A equipe SRE, além de fazer isso, além de botar o sistema de volta a funcionar, ela tem que ter o tempo suficiente para aprender sobre esse evento, certo? Para saber o que levou esse evento a acontecer e, principalmente, o que tem que ser feito para que esse evento não aconteça de novo. Então, não é só resolver o negócio, é resolver e entender por que aconteceu e já falar o que tem que ser feito para que não volte a acontecer ou para minimizar, né, minimizar a probabilidade de que ele volte a acontecer, tá? E o contrário também é verdadeiro, né? Se você fica de plantão e você não tem esses eventos para você atender, daí vai ser um desperdício de tempo, porque você vai estar no seu tempo ali de operação, enquanto que você podia estar gastando esse tempo numa tarefa de desenvolvimento, automatizando um processo ou melhorando o desempenho do sistema, certo? Então, nesse caso, como eu falei para vocês, a tendência é que o tempo de operação ele venha a diminuir. Consequentemente, você vai ter menos pessoas de plantão, certo? E vai diminuindo os eventos, né? E você vai podendo dedicar mais tempo para a parte de desenvolvimento, ok?
Como eu falei para vocês, é importante ter esse tempo. Por quê? Porque o SRE tem que ter tempo suficiente para tratar o evento e, por fim, fazer o que eles chamam de pós-mortem. Coloquei uma figurazinha de um zumbizinho, né? O que é o pós-mortem? Pós-mortem é o documento que o SRE usa para entender o que foi que aconteceu e, principalmente, para gerar uma documentação sobre o que tem que ser feito para que esse problema não volte a acontecer ou para minimizar a probabilidade dele acontecer. Então, o que é o pós-mortem, certo? Ele é a memória de um incidente. Então, o que tem que ter lá no pós-mortem? Todos os eventos significativos que ocorreram durante aquele incidente, certo? Primeiro, a gente começou a detectar uma queda de performance, depois o servidor tal estava com uma alta utilização de CPU, depois disso a rede começou a falhar e tal. Todos os eventos significativos têm que estar descritos ali. O que foi que aconteceu? Principalmente, responder por que esse incidente aconteceu, o que a equipe fez para resolver a situação e quais são as ações, né, que a equipe ou que a pessoa sugere para que esse problema não volte a acontecer. Tá? Então, ocorreu um incidente, parou o sistema, deu lá uma degradação tal, gerou um pós-mortem. Nesse pós-mortem tem que ter pelo menos essas informações aí. Tudo o que aconteceu, o que foi que aconteceu, por que aconteceu, como que foi resolvido e o que tem que ser feito para que não volte a acontecer, certo? Isso são as coisas que tem que ter no pós-mortem. Outra coisa que é importante, que na metodologia SRE, o pós-mortem, ele é sem acusações. Então, o objetivo do pós-mortem não é saber, dizer quem foi o culpado pelo aquele problema, ou que, né? O objetivo é o quê? É você entender o problema, é expor essas falhas, para você ter um documento que vai subsidiar o quê? Vai subsidiar um processo que vai, no futuro, evitar que esse problema aconteça, certo? Então, o objetivo não é saber quem é o culpado pelo problema. Então, ele é sem acusações, até para não gerar problemas dentro da equipe ou da equipe com a equipe de desenvolvimento. Então, o problema aconteceu? Aconteceu. O objetivo é saber por que aconteceu e o que a gente faz para que ele não volte a acontecer. Não é para colocar a culpa em ninguém. Tá? Então, alguns exemplos aqui de conteúdos que tem que ter no pós-mortem, né? O período que o sistema teve fora do ar, né? O período que foi percebido pelos usuários, né? Qualquer dado que foi perdido, se ocorreu ou não perda de dados, tem que constar no pós-mortem, né? Qual foi a intervenção dos engenheiros, né, da equipe SRE? Qual foi o tempo de resolução, né? E por que aconteceu esse problema se a gente tem um monitoramento que, teoricamente, deveria me avisar antes desse problema acontecer, certo? Houve uma falha no monitoramento, ninguém recebeu aviso sobre esse problema, o problema simplesmente aconteceu. Então, se houve uma falha de monitoramento, tem que anotar ali, né? Ninguém foi avisado, ninguém percebeu até a hora que a coisa estourou, né? Que é importante, porque daí você vai revisar o seu sistema de monitoramento, tá? Beleza. E na parte de desenvolvimento, né? 50% do seu tempo você vai gastar com essas tarefas que eu acabei de falar, ou seja, fazendo as tarefas manuais, tarefas de operação, de plantão, fazendo pós-mortem dos incidentes que ocorreram, né? E os 50% que você gasta com desenvolvimento, o que você vai fazer com ele? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é automatizar processos, certo? Um dos motes do SRE é que não basta você automatizar os sistemas. Porque um sistema automatizado, ele continua dependendo de intervenção humana, certo? O SRE, na verdade, ele quer criar sistemas chamados sistemas autônomos. São sistemas que conseguem se reparar e escalar também, né, fazer o provisionamento de recursos automaticamente, sem auxílio humano. Tá? Esse que é o objetivo do SRE. Então, os 50% de tempo de desenvolvimento, a primeira tarefa que a equipe do SRE vai fazer é o quê? Automatizar processos. Ver tudo que pode ser automatizado e utilizar as experiências de desenvolvimento para criar scripts, funções, rotinas e tal, que vão automatizar esses processos. Outra tarefa, né, que o SRE faz é o quê? Fazer ajustes nos sistemas. Então, esses ajustes podem ser na plataforma, na infra, pode ser inclusive no software do sistema.
o objetivo de aumentar a eficiência e a confiabilidade do sistema. Né? Mais para frente a gente vai ver como isso acontece, mas o SRE pode sim, como eu tinha respondido para o Arlindo, fazer alterações substanciais nos sistemas visando atingir as metas de confiabilidade, né, que o SRE é responsável por manter essas metas. Né? Claro que em conjunto com a equipe de desenvolvimento. Ok? E o que acontece quando a equipe começa a gastar mais de 50% do seu tempo em tarefas de operação, né? Ou seja, gasta menos de 50% em tarefas de desenvolvimento. Aí que você tem que fazer, a equipe CRE tem que monitorar esses tempos com precisão, para saber quanto tempo está sendo gasto em desenvolvimento, quanto tempo está sendo gasto em operações. Se você começa a gastar mais de 50% do tempo das operações, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer vai ter que envolver a equipe de desenvolvimento no problema, certo? Porque a equipe do SRE está aqui para manter o sistema funcionando. Só que a equipe do SRE está dando tudo que ela tem e não está conseguindo, não está dando conta do recado. Então, o que acontece? Você vai lá, vê nos seus pós-mortem o que está ocasionando os problemas e pega isso aí e devolve para a equipe de desenvolvimento. Ó, a gente está enfrentando esse problema aqui e vocês que vão ter que resolver, certo? Toda vez que o sistema faz aqui esse tipo de operação, está dando aqui uma degradação. Então, vocês vão ter que resolver isso daí. Então, você pega tarefas que normalmente a equipe do SRE iria se debruçar em cima e devolve para a equipe de desenvolvimento, como responsabilidade da equipe de desenvolvimento, certo? Uma outra coisa que seria mais extrema ainda, né, é você deslocar pessoas da equipe de desenvolvimento, da equipe que cria o produto, e colocarem eles temporariamente na equipe de SRE para fazer plantão junto com a equipe do SRE, certo? É claro que esse redirecionamento aí, ele vai durar só enquanto essa situação, né, perdurar, enquanto você estiver gastando mais de 50% do tempo da tua equipe em operação, certo? Então, você vai trazer pessoal da equipe de desenvolvimento para a sua equipe temporariamente, até que consiga melhorar a estabilidade do sistema, né, que você consiga ter pelo menos 50% do teu tempo dedicado a desenvolvimento, aí você volta ao normal. Mas você tem que ter essa consciência, você tem que monitorar o tempo gasto, tanto em desenvolvimento quanto em operação, e se o tempo em operação subir de 50%, você vai ter que fazer a intervenção, certo? Você não pode deixar que a equipe do SRE volte a ser 100% operação. A característica da equipe SRE é que ela é 50% operação, 50% dev. E a tendência é o quê? Que o tempo de operação diminua e o tempo de desenvolvimento aumente. Então, 40% de operação, 60% de desenvolvimento. 30% de operação, 70% de desenvolvimento. Mas o contrário você não pode deixar acontecer. Se começar a ficar 60% de operação e 40% de desenvolvimento, você tem que intervir, né? E a intervenção é devolvendo as coisas para a equipe de desenvolvimento ou puxando pessoas da equipe de desenvolvimento para a equipe do SRE, certo? É importante essa ideia de intervenção, ok? Isso mantém o foco da equipe na engenharia. O SRE tem que estar focado em engenharia. A segunda coisa, que é a responsabilidade da equipe do SRE, é o quê? É buscar a máxima rapidez de mudanças, ou seja, de implementações de novas funcionalidades, sem perder a estabilidade do serviço. Ou seja, é resolver o conflito, inovação, estabilidade. Né? Essa é outra coisa que o SRE traz isso para como sendo uma das coisas principais que ele tem que resolver. Muita gente deixa isso daí para se resolver em segundo background, né? Mas o SRE não. O SRE tem uma ferramenta específica para lidar com isso daí. E essa ferramenta, né, é a provisão de erros, né? O erro budget, em inglês. Então, provisão de erros é o quê? É a ferramenta que o SRE usa para resolver o problema entre estabilidade e inovação, certo? Para que serve? Né? A provisão de erros é o quê? Ela é uma métrica que é definida, né, pela equipe do SRE, junto com a gerência e junto com a equipe de desenvolvimento, certo? Ela não é uma métrica tirada do bolso pelo SRE. Na hora que você vai definir essa métrica, você vai trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento e junto com a gerência, certo? E você define essa meta, a meta vai ser usada para
para dizer quais vão ser as prioridades das equipes, tanto da equipe de desenvolvimento quanto da equipe de SRE, ok? Então, você tem lá o conflito básico, né, inovação e estabilidade. A gente tem a equipe de desenvolvimento querendo implementar e a equipe de SRE querendo estabilidade. Então, a provisão de erros, ela vai me dizer quando é que eu posso implementar novas funcionalidades, ou quando é que eu tenho que parar de implementar novas funcionalidades e focar em estabilizar aquilo que já tá implementado, certo? Então, a partir de agora, quem vai dizer isso daí é o quê? É a provisão de erros, certo? Lembrando que na hora que você vai definir lá as suas metas, né, a sua provisão de erros, você tem que tomar uma decisão nesse ponto aqui, né? Se você decide ter uma tolerância alta a falhas de software, né, pode ocorrer o quê? Que você vai priorizar a implementação de novas funcionalidades. Então, com isso, eu vou ter o quê? Vou ter que ter uma tolerância mais alta a falhas no software, já que eu vou estar implementando novas funcionalidades o tempo todo, né? Você tem que ter a consciência que isso pode gerar para você um produto frágil e que as pessoas não vão gostar de utilizar, certo? Por outro lado, se você define lá uma tolerância muito, muito rígida, certo? Só vai implementar novas funcionalidades quando eu tiver 100% funcionando, certo? Você vai gerar um sistema muito estável, mas que ninguém vai querer utilizar porque está desatualizado, está fora do contexto do mercado, certo? Então, é importante você ter essa noção na hora de você definir essa métrica, certo? Ou você encontra um meio termo, ou você vai ver, de acordo com a situação que você está vivendo, né, qual que é a melhor forma, né? Se você tem uma tolerância alta ou uma tolerância baixa a falhas de software, ok? Outra coisa que a provisão de erros vai ajudar você a trabalhar é o seguinte: quantos testes eu preciso fazer para eu aceitar a publicação de uma nova funcionalidade, certo? Se você decide por fazer poucos testes, né, você vai ter futuramente o quê? Provavelmente uma alta taxa de interrupção do serviço ou de vazamento de dados. Se você resolve fazer teste demais, não, eu vou exigir aqui esse calhamaço de testes aqui para implementar uma nova versão, né, você pode ter o quê? Você pode perder uma oportunidade de mercado, ou seja, os seus concorrentes vão lançar o produto antes de você e aquela coisa que você trabalhou tanto, que a tua equipe de desenvolvimento trabalhou tanto para desenvolver, quando entrar no mercado já vai estar obsoleto, certo? Então, você também tem que definir o ponto certo da quantidade de testes que você vai fazer, né? E também definir a frequência de implantação de versões, de quanto em quanto tempo você vai implementar novas versões no seu sistema, né? Todas essas decisões que você vai tomar é uma coisa assim que você não pode tomar levianamente, né? Você não pode tomar essas decisões com base no quê? Com base em política, medo ou esperança. Vamos fazer isso aqui que queira Deus vai dar certo, né? Tanto que o principal ditado do SRE é esse daqui, ó. A esperança não é uma estratégia, certo? Você não pode adotar a esperança como estratégia. Você vai adotar o quê? A provisão de erros, o erro budget, que é o quê? Que é a meta confiável que você vai usar para te orientar a tomar todas essas decisões, né? Quantos testes eu vou fazer, qual é a tolerância a falhas do meu sistema, tudo isso vai ser orientado pelo quê? Por essa ferramenta, né, que a gente vai começar a ver agora, né? Então, como é que você faz para você ter a sua provisão de erros? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que definir metas, tá? Tem que definir metas de confiabilidade, de disponibilidade, de latência para o seu sistema, certo? Antes de você começar a definir metas, tem uma coisa muito importante que você tem que compreender. 100% é uma meta totalmente incorreta para basicamente tudo, né? É claro que tem algumas exceções aí, tipo, sei lá, marca-passo. Marca-passo, você tem que ter uma confiabilidade de 100% nele. Mas para na maioria dos outros sistemas, 100% não é uma meta realística, não é uma meta que você tem que trabalhar. Então, na hora de você definir uma meta, não adianta você chegar e falar assim, ó, o meu sistema tem que estar disponível 100% do tempo, né? Ou 100% das minhas requisições têm que ser atendidas dentro do prazo que eu estipulei, né? Se começou assim, começou errado, porque isso não é realista. Além de não ser realista, né,
vai custar muito caro, né? E normalmente o seu usuário não vai perceber a diferença entre você trabalhar com 100% de disponibilidade ou 99,99% de disponibilidade. Mas você e a sua empresa vão, com certeza, perceber essa diferença. Por quê? Porque para você mudar de 99,99% de disponibilidade para 100%, vai custar muito, mas muito caro para a empresa, vai custar muito, mas muito caro para a equipe do SRE e vai custar muito, muito caro para a equipe de desenvolvimento, tá? E uma coisa que você tem que levar em consideração é que se a pessoa está acessando o seu sistema através de um celular, por exemplo, qual que é a disponibilidade da rede de celular, né? De repente, a rede celular funciona com 99% de disponibilidade. Então, não adianta você oferecer para o seu cliente 99,99% de disponibilidade do sistema, se o cliente acessa o seu sistema através de uma rede Wi-Fi ou de uma rede celular, que só oferece 99% de disponibilidade. Então, você está gastando dinheiro para ter uma disponibilidade alta que o cliente não vai perceber, certo? E por mais que ele tenha uma rede de celular que tenha a mesma disponibilidade do teu sistema, para o cliente lá na ponta, a diferença é muito pequena, ele não percebe, certo? Então, por isso que mais para frente a gente vai ver que a definição de metas, ela é muito voltada para aquilo que o usuário espera, certo? Uma meta para o SRE, você tem que responder, o SRE procura responder uma pergunta: o que vai fazer meu usuário feliz, certo? Então, essa é a minha meta. Se o usuário fica feliz em ter o sistema funcionando, né, em 95% do tempo, então a minha meta vai ser essa daí, certo? Então, você tem que focar naquilo que o usuário, com as expectativas do usuário com relação ao seu sistema. É claro que tem outros fatores que a gente vai ver, né, tipo a concorrência e tudo mais, tá? Mas, uma vez que você determine qual vai ser a meta de confiabilidade do seu sistema, certo? Você vai poder saber quanto é a tua margem de trabalho. Então, como eu falei para vocês, a definição da meta, ela tem com base naquilo que os usuários querem. Então, qual é o nível de disponibilidade que vai deixar meu usuário satisfeito? Não é aquilo que você acha, é aquilo que o teu usuário espera do teu sistema, certo? Além de levar em consideração o que o usuário espera do seu sistema, você tem que ver quais são as alternativas que o usuário tem, né, fora do seu sistema. Então, se o usuário ficar chateado com o meu sistema, quais são os outros sistemas que ele tem que fazer a mesma coisa que eu? Tem a concorrência, em outras palavras, certo? E, principalmente, o que acontece, né, com a utilização dos meus sistemas em diferentes níveis de disponibilidade. Então, se eu operar em 99% de disponibilidade, o que vai acontecer? Se eu operar em 99,9%, o que vai acontecer? Se eu operar em 99,99%, o que vai acontecer? Né? A gente vai ver também que, inclusive, o custo, né, para você fazer essas mudanças tem que ser levado em consideração. Qual é o custo que eu tenho para operar em 99,99%? E isso vai compensar, vai aumentar o meu número de clientes, certo? Vai me colocar numa posição melhor no mercado ou não? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E a gente vai ter uma apresentação só sobre essa definição de metas na parte 2 do evento, ok? Uma vez que você tenha definido a sua meta, você vai fazer o cálculo da sua provisão de erros. E esse cálculo é muito simples. Você vai pegar 1 menos a meta que você definiu. Então, se você definiu que a sua meta é 99,99% de confiabilidade, então você tem uma provisão de erros de 0,01, ou seja, 1 menos, né, no caso aqui 100 menos 99,99. Então, eu posso ficar 0,01% do tempo, você vai definir também uma janela de tempo, né? Eu tenho esse tempo que, se o meu sistema ficar fora do ar nesse tempo, né, eu estou dentro do meu orçamento, certo? Eu não preciso me preocupar. Eu só vou começar a me preocupar se eu ficar fora mais tempo do que o que está previsto no meu orçamento, certo? Isso é importante por quê? Porque daí o processo de você parar o sistema por causa de um problema, ele deixa de ser uma falha, certo? E passa a ser parte do problema, certo? É um preço que você está pagando para fazer mudanças no seu sistema. Então, você vai fazer mudança no seu sistema, e isso vai gerar um tempo
em que o sistema vai ter que se adaptar e, consequentemente, vai gerar falhas no meu sistema. Mas desde que essas falhas estejam dentro do meu orçamento, está tudo certo, certo? Eu só vou me preocupar se as falhas começarem a ultrapassar o meu orçamento de erros, certo? Então, como eu falei, você tem lá a sua provisão de erros e você pode gastar isso daí. O que quer dizer gastar a sua provisão de erros? Certo? Você vai gastar. Se você, durante um mês, você definiu que você vai fazer um monitoramento durante um mês, você podia ficar lá X tempo fora do ar do sistema. E você não o teu sistema ficou no ar mais tempo do que isso. Ou seja, então você está com o orçamento cheio. Então você pode pegar e dedicar tempo para quê? Para implementar novas funcionalidades. Certo? Por quê? Porque você está com, digamos assim, está com dinheiro sobrando no seu orçamento. Agora, se você está chegando no final do mês e a sua provisão de erros já está acabando, ou pior, né? Você está na metade do mês e já está quase terminando a sua provisão de erros. Então, o que você tem que fazer? Não vai implementar mais nenhuma atualização. E eu vou focar em aumentar a minha estabilidade para que eu não ultrapasse as minhas metas aqui do meu orçamento, né, da minha provisão de erros, certo? Então, é dessa forma que você gasta o seu orçamento, a sua provisão de erros. Se o teu sistema não ficou fora do ar o tempo que estava previsto lá no seu orçamento, então você pode gastar tempo implementando novas funcionalidades que com certeza vão tirar teu sistema do ar, mas você tem esse tempo sobrando no seu orçamento. Agora, se você já gastou muito desse tempo, aí você impede que sejam feitas novas funcionalidades, né, e vai trabalhar na parte de focar e estabilizar essas coisas que já foram implementadas, ok? Então, com isso, como eu falei para vocês, a interrupção do serviço, ela deixa de ser um vilão e passa a ser uma parte do processo, né? Eu decidi isso, eu sabia que eu tinha lá um orçamento para gastar e eu decidi que eu ia gastar esse orçamento em implementação de novas funcionalidades. E tomando essa decisão, eu sabia que eu ia ter problemas de estabilidade no meu sistema, mas esses problemas iam ficar dentro do previsto, certo? Você tem essa métrica para você decidir isso daí. Então, o fato do sistema, de repente, parar de funcionar, né, deixa de ser um vilão e passa a ser uma parte. Ó, eu tomei essa decisão com base na minha provisão de erros e, consequentemente, eu sabia que iria ter, em algum ponto, alguma parada. Mas desde que essas paradas não ultrapassem o seu orçamento, está tudo dentro da normalidade. Ok? Quais são as vantagens que você tem de usar essa metodologia? Né? Você vai criar esse equilíbrio entre inovação e estabilidade. Desde que você tenha orçamento, você investe em inovação. Se não tem orçamento, ou está próximo de acabar o orçamento, você envolve em estabilidade, certo? Então, dessa forma, o quê? Você orienta as prioridades da tua equipe, né? Do processo de desenvolvimento e do processo de operação. Então, se você não vai implementar, se você está com o teu orçamento estourado e você não vai implementar estabilidades, então a equipe de desenvolvimento vai focar em outras coisas, certo? E se você está com o teu orçamento sobrando, a equipe de desenvolvimento vai focar em implementar novas funcionalidades, a equipe de operação vai focar em estabilizar, certo? De outra forma, a equipe de SRE pode focar mais tempo na parte de desenvolvimento, otimizando o sistema, ou então fazendo automação de processos, ok? O mais importante é que você vai ter essa regra bem clara, né? Como eu falei para vocês, a equipe de desenvolvimento e a equipe do SRE, elas tomam parte na hora de definir as metas, ok? Define ali o contrato, né? Tipo assim, aquilo que foi acertado, a princípio não está errado, certo? Então você define as regras e fala o seguinte, ó, se vocês começarem a mandar muita implementação com bug, o que vai acontecer? Eu vou gastar meu orçamento de erro e daí estourou o orçamento para a inovação, certo? Então você tem essas regras que são definidas em conjunto entre as duas equipes e daí você só vai gerenciando esse teu orçamento, tá? E o mais importante é o quê? Que essas métricas, elas colocam uma responsabilidade em conjunto da equipe do SRE e desenvolvimento, ou seja, uma métrica comum. Lembra que eu falei para vocês no início que as equipes de desenvolvimento e operação, elas têm métricas diferentes, né? A equipe de desenvolvimento, quanto mais inovação ela colocar, melhor vai ser para ela, certo? Agora, as duas equipes, elas trabalham com uma meta comum. Qual é a meta comum? Manter o sistema dentro da provisão de erros,
certo? Então, tanto a equipe de desenvolvimento quanto a equipe do SRE tem uma métrica comum entre as duas equipes, e isso vai facilitar a comunicação entre as duas equipes, né? E as exceções? Lembra que eu falei lá que tinha as exceções? Pois é, a exceção tem um nome aqui no SRE que se chama bala de prata, né? Silver bullet. A bala de prata é o seguinte, é para aquelas situações onde você está com o teu orçamento estourado, ou próximo de estourar, mas mesmo assim, a equipe de desenvolvimento quer implementar uma nova função. Quer ou não? Precisa implementar uma nova função. É uma coisa que, alguma nova funcionalidade, é uma coisa que tem que ser feita por uma decisão de negócio. Aí não é uma decisão da equipe do SRE e não é uma decisão da equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento chega e fala pro cara lá que manda no negócio, fala assim, ó, eu sei que o orçamento está estourado, eu sei que a gente tinha combinado respeitar esse orçamento, desculpe, mas a gente está numa situação aqui onde tem que ser feito, né? Então, qual é o SRE usa para isso daí? Ele usa a bala de prata. O que é a bala de prata? Essa pessoa responsável por tomar as decisões, ela tem um número limitado de fichas de bala de prata. Fichas mesmo, certo? E quando a pessoa lá, o stakeholder, a pessoa responsável, toma uma decisão de ignorar a provisão de erros e fazer uma implementação, ela vai usar uma dessas fichas, tá? E o mais importante é o seguinte, que essas fichas, elas são limitadas e elas são para ser usadas num determinado período de tempo. Então, digamos assim, você tem 2 fichas de Silver Bullet por ano, tá? Então, se você usou uma ficha, no começo do ano, você vai ter para o ano todo só mais uma ficha, e não vai poder não vai receber novas fichas. E se você não usar as 2 fichas que você tem durante o ano, ela não acumula para o próximo ano. Tipo, no próximo ano eu vou ter as 2 que eu já tinha do ano passado e mais 2 novas. Não. Perdeu aquelas 2 e ganha, e vai ficar só com 2 de novo, tá? E o mais importante é o seguinte, usou uma Silver Bullet, é considerado uma falha e vai gerar um pós-mortem. Por que teve que acontecer isso? Tá? O que a equipe tem que fazer para que isso não volte a acontecer? Então, isso tudo vai ser feito, a implementação, a despeito da provisão de erros, mas vai gerar um pós-mortem, ou seja, vai gerar um processo para evitar que isso volte a acontecer no futuro. Isso quer dizer o quê? Que mesmo eu tendo orçamento de erro, mesmo eu tendo a provisão de erros, mesmo eu tendo tudo isso, ainda existe essa possibilidade de eu furar o orçamento usando essa metodologia de Silver Bullet, certo? Beleza, então a gente já olhou aqui a parte em detalhes, a parte de como que o SRE é focado em engenharia, já olhamos aqui a parte do Error Budget, a gente vai ver mais para frente uma apresentação só em cima de como o Error Budget funciona, tá? E agora a gente vai ver aqui uma outra responsabilidade da equipe SRE, que é a monitoração, certo? Então a gente já sabe que a monitoração é o quê? É a forma que a gente tem para controlar, né, a disponibilidade, a saúde, a latência, para controlar o funcionamento do meu sistema, ok? Então, como é que funciona a monitoração? Normalmente eu tenho lá alguns valores ou condições, certo? E eu vai ter uma pessoa que vai ficar monitorando, né? E quando chegou nesse valor ou aconteceu essa condição específica, vai ser disparado um aviso, ó, aconteceu isso aqui, e alguém vai ter que olhar esse aviso e tomar uma decisão sobre como é que isso tem que ser resolvido. Esse é o processo que eu chamo aqui de processo tradicional de monitoração, ou seja, observa valores e condições, atingiu o valor, aconteceu aquela condição, alguém é avisado, certo? O que o SRE propõe? O SRE propõe algumas mudanças no processo de monitoração, certo? Como eu já falei, a parte de automação é uma parte muito importante para o SRE. Então, o SRE ele tenta desvincular esse processo de a monitoração somente avisar uma pessoa e essa pessoa ser responsável por tomar a decisão sobre como vai resolver o problema, certo? O SRE tenta minimizar isso daí. Ele só vai fazer isso se for a última coisa que ele vai fazer. Então, ele trabalha com 3 tipos de aviso. O primeiro tipo de aviso é o alerta. O alerta
é aquele que eu falei lá em cima, quer dizer, vai ter que ter uma pessoa e essa pessoa vai ter que tomar uma atitude, ok? Então, isso aí não mudou. Mas quais são os tipos de alerta que o SRE tenta maximizar, certo? O ticket. O ticket, ele exige uma ação humana, só que é uma ação humana com planejamento, ou seja, ó, o meu monitoramento aqui detectou uma tendência que se nada for feito, daqui a 2 ou 3 dias a gente vai ter uma falha no sistema, certo? Então ele vai gerar um processo, né, de planejamento para que essa falha não aconteça, tá? E o último tipo de alerta que o SRE gera é o que ele tenta maximizar de toda forma, é somente o log, certo? Ou seja, um problema aconteceu, ou estava próximo a acontecer, o meu monitoramento detectou e resolveu o problema, e eu vou fazer um log aqui, ó, registrei. A gente teve aqui um aumento de tráfego na data tal, 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 e o sistema automaticamente provisionou um novo servidor, provisionou aqui mais memória, provisionou mais HD, e resolveu o problema, e eu gravei aqui essa informação só para ficar registrado que o problema aconteceu, mas foi resolvido automaticamente por alguma automação que foi feita pela equipe do SRE, certo? Então, o objetivo do SRE é maximizar esse tipo de evento aqui, o evento de login, onde os problemas nem chegam a acontecer, eles são detectados pela monitoração e já são corrigidos por um processo automatizado, certo? Só para a nível de informação, aqui estão os 4 sinais de ouro do Google, né? Os sinais que eles monitoram em praticamente todos os sistemas, né? A latência, o tráfego, a taxa de erros e a saturação, né? E o mais importante, antes da gente terminar a parte de monitoração, né? É importante a gente ter consciência que as informações de monitoramento só são úteis se a gente souber o que fazer com ela. Então não adianta nada você monitorar lá uma determinada condição e quando essa condição ocorre, gera um alerta e a pessoa que recebe esse alerta não sabe o que fazer. A pessoa que recebe o alerta tem que saber exatamente o que tem que ser feito. A gente tem que ter um procedimento de resposta de emergência, certo? Que a resposta de emergência é também uma atribuição do SRE, que a gente vai ver agora, certo? O que acontece se você recebeu lá um alerta e você vai ter que tomar uma atitude para resolver um problema? Também é responsabilidade do SRE, quem faz isso é o SRE, certo? Então, resposta à emergência. Talvez algum desses conceitos aqui já sejam do conhecimento de vocês, né? Mas o SRE usa esses três tempos aqui para medir a confiabilidade do sistema. O primeiro tempo que ela usa é o mean time to detect, ou o tempo médio para a detecção da falha, tá? É quanto tempo depois que a falha aconteceu, o meu sistema de monitoramento conseguiu detectar que está acontecendo o problema, certo? Então, isso aí é o MTDD, Mean Time to Detect. Um outro tempo que é importante é o Mean Time to Repair, ou tempo médio para correção, certo? Que é considerado por eles a métrica mais importante. Depois que eu detectei o problema, quanto tempo eu demorei para solucionar esse problema, ok? E o terceiro indicador é o Mean Time to Failure, né? É o tempo médio entre as falhas. De quanto em quanto tempo eu posso esperar que eu tenha uma falha no meu sistema, né? Frequência esperada de falhas, tá? Como que eles usam esses 3 tempos? Eles usam esses 3 tempos para calcular o impacto que uma falha vai ter no seu orçamento de erro, tá? Na sua provisão de erros. Então, como é que é calculado o impacto? Né? É o Mean Time to Detect, o tempo de detecção, mais o tempo de reparo, multiplicado pela frequência. Então, quanto tempo eu demoro para perceber que o erro aconteceu, mais quanto tempo eu demoro para corrigir o erro, isso multiplicado pela quantidade de vezes que eu espero que esse erro aconteça. Ok? Então, isso aí é um impacto que você vai ter dessa falha na sua provisão de erros. Você pode atuar para diminuir, né, qualquer um desses itens, né? Tanto o tempo de detecção, quanto o tempo de reparo, quanto o tempo, a frequência, quanto o impacto. Como é que você faz para diminuir o impacto, né? O Google, ele chama isso aqui de versões canário. Eu não consegui achar uma tradução de como é que a gente chamaria em português, mas o que são as versões canário?
né? Só quando você faz uma implementação, em vez de você fazer uma implementação, soltar uma implementação para todo mundo de uma vez, você solta uma implementação, uma nova função para, sei lá, 1% dos seus usuários e vê como é que isso, qual foi o impacto disso no seu sistema. É o Aí canário depois você da solta... mina. Hã? É o canário que vai na mão do primeiro cara que entra na mina. Exatamente, é daí que eles tiraram, né? Antigamente o pessoal, quando os mineiros, né, eles levavam sempre um canário numa gaiola. Aí quando eles começavam a cavar, tinha o risco deles baterem lá num lugar que tinha gás venenoso, por exemplo. Aí o canário era o primeiro que morria. Daí se o canário morresse, todo mundo dava no pé, né? Aí é mais ou menos isso aqui, esse conceito que tem aqui. Você solta uma nova funcionalidade, mas em vez de você soltar para todo mundo, você solta só para uma porcentagem dos usuários e vê como é que eles se comportam, certo? De início eu pensei que isso aqui era versões beta, né? Aquelas versões beta, alfa que você gera, mas não é. Já é um negócio em produção mesmo, certo? Só que em vez de você liberar para todos os usuários, você libera para um pequeno número de usuários, certo? E daí você vai vendo o impacto, certo? Uma outra forma de você diminuir o impacto que eles usam muito no SRE é você conversar com o pessoal do desenvolvimento para que eles para que eles planejem já o sistema com modo dado, que eles chamam. Ou seja, de repente, quando o sistema detecta uma queda de performance, por exemplo, o sistema começa a desabilitar algumas funções. Então, por exemplo, o sistema começa a funcionar só para consulta, e não funciona para você alterar as informações, certo? Quer dizer, o sistema continua no ar, só que num modo degradado, né? Então, o sistema tem que ser planejado para isso, né? Se eu tiver um problema de desempenho do sistema, eu desabilito a parte de alteração de informações e o sistema começa a funcionar só como consulta. Aí uma parte dos seus usuários ainda vão conseguir usar o sistema. Só os usuários que precisam alterar alguma informação é que vão ser impactados. Os usuários que só precisam consultar não vão ter impacto nenhum, certo? O que eu posso fazer para melhorar o tempo de detecção, né? O tempo de detecção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o meu monitoramento, né? Fazer com que alertas melhores sejam gerados e tal. Então, para melhorar o tempo de detecção, é uma questão de monitoramento, né? Às vezes eu estou monitorando só o meu servidor, mas eu tenho que monitorar outras coisas também, né? Eu posso monitorar diretamente o meu cliente lá na frente, né? A gente pode fazer tipo o Ibope, né? O Ibope, ele monitora, o que as pessoas estão assistindo na casa delas. Daí, de repente, eu posso adotar alguma dessas aí, que daí eu já vou saber se está tendo algum problema lá no usuário mesmo, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai ver mais para frente. Como melhorar o tempo de reparo, certo? Então, o tempo de reparo, ele é melhorado principalmente por automatizar tarefas, né? Então, se a tua monitoração detectou que está tendo algum tipo de problema, e você tem lá uma tarefa automatizada que resolve esse problema, então você vai reparar muito mais rápido do que se tivesse que mandar um alerta, uma pessoa receber esse alerta, decidir o que fazer e depois fazer, certo? Então, a automatização de tarefa é o principal aqui na hora de reparar. E se você precisar que realmente uma pessoa atue, aí você tem que ter o quê? Os manuais, certo? A gente vai falar sobre os manuais daqui a pouco. E como melhorar o tempo entre as falhas, né? A frequência de execução. Então, você tem outras duas sugestões aqui, né? Você pode executar o seu sistema em vários domínios separados, né? Que, de repente, você tem um problema num domínio, mas no outro você não tem, o sistema continua parcialmente no ar, pelo menos em alguns lugares, né? Ele não vai ficar fora do ar no mundo todo, por exemplo, vai ficar fora do ar só no Brasil, ou vai ficar fora do ar só, ou, no nosso caso aqui, num estado, por exemplo. Então, você divide, né? Se a gente dividisse aqui entre os nossos centros de dados, de repente um centro de dados sai do ar, só uma parte dos clientes vai ser impactado. Ou outra coisa é fazer o redirecionamento de tráfego, né? Se um dos nossos sites caiu, você redireciona o tráfego que ia originalmente para aquele site para outro site, né? E essas pessoas vão continuar acessando o meu sistema, né? Então, essas aí seriam as formas que a gente tem para melhorar cada um dos itens, né? Para você reduzir o impacto das falhas no seu sistema. Ok? Mas
o grande mote do SRE é o quê? É você entender que se você precisar de uma intervenção humana, você vai ter um aumento de latência, ok? Se você comparar dois sistemas, um sistema automatizado e um sistema que não seja automatizado, mesmo que o sistema automatizado tenha mais falhas do que o outro sistema, né, ele vai ter uma disponibilidade maior. Por quê? Porque as falhas são corrigidas automaticamente. Né? O outro sistema tem menos falhas, mas depende da intervenção humana. Mais para frente a gente vai ver que, dependendo do nível de disponibilidade que você determinou, né, que você escolheu para o seu sistema, a tua provisão de erros vai ser muito pequena, né? Então, de repente, aí você vai ter assim, ó, se o meu sistema vai ter uma disponibilidade de 99,99%, isso quer dizer que o meu sistema pode ficar fora do ar no máximo 4 minutos em um mês, digamos assim. Se você não tiver algum tipo de automatização, você não consegue resolver um problema em 4 minutos. E, consequentemente, o teu sistema não vai ter a disponibilidade que você espera, tá? Então, tem que ter essa consciência, que a automatização é o que vai permitir você ter esses níveis de disponibilidades maiores. Mas, a automatização, ela não vai resolver tudo, né? Então, quando você precisa da intervenção humana, você tem que também ter ferramentas para auxiliar essa intervenção humana. E uma dessas ferramentas, né, é o Playbook, ou seja, é um manual que diz o seguinte: quais são os procedimentos que têm que ser executados, qual é o fluxo do processo, quais são as pessoas que eu tenho que acionar para resolver esses problemas, certo? Então, o que acontece? Ó, deu um problema, está na tua mão para resolver, o que você faz? Você pega lá o manual e olha lá o que tem que ser feito e segue exatamente o que está ali para você resolver o seu problema, tá? Então, inclusive, você pode ter situações automatizadas aqui também, né? Por exemplo, na hora que você vai... para quem que você tem que avisar que deu problema? Tem que avisar fulano, ciclano, beltrano, certo? Daí você vai perder um tempo que você podia estar usando para resolver o problema, escrevendo um e-mail que tem que ser mandado para a chefia X, para o sujeito Y, tal, você fica ali gastando tempo. Então, tem que ter automatização de processos também, né? Mas, se você ter esse manual com os procedimentos bem claros, definidos, segundo a experiência do Google, ele melhora em 3 vezes o tempo de reparo, ok? E uma outra ferramenta que o Google também faz é preparar a equipe para a resposta a emergências. Então, no caso, eles chamam aqui de Wheel of Misfortune, ou a roda do azar, em português, né? O que é a roda de azar? É uma série de exercícios de simulação que eles fazem, certo? De tempos em tempos, de mês em mês, é como se fosse um evento lá, uma competição, onde eles fazem exercício de resposta de emergência, né? Então, eles selecionam uma equipe ou selecionam uma pessoa e fazem uma simulação e ver quanto tempo a pessoa vai gastar para resolver aquele problema, né? E daí vão fazendo lá as estatísticas, vão vendo o que precisa ser melhorado para melhorar o tempo de atendimento. E a pessoa que faz esse exercício fica mais preparada para quando o problema acontecer, né, ela conseguir resolver mais rápido, né? Então, quando precisa da intervenção humana, o Google utiliza essas duas ferramentas, o manual e esses exercícios simulados aqui para treinar as pessoas na recuperação de incidentes. Próxima responsabilidade do SRE é o gerenciamento de mudanças, né? Então, gerenciamento de mudanças, só reforçando aqui, é aquele gerenciamento que eu faço na hora de implementação de novas funções, né, de novas funcionalidades. Então, 70% das interrupções, dos problemas de interrupção nos serviços ocorrem quando eu tenho que fazer alguma mudança, ou seja, quando vai ser implementada alguma coisa nova, tá? Então, já sabendo disso, né, o SRE, ele só vai fazer a implementação de novas funcionalidades, só vai fazer mudança quando tiver orçamento disponível lá na provisão de erros, né? Mas o que mais que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Como eu já falei, vai trabalhar com as versões canário, certo? E implementar automação, né? Aqui, quem já trabalhou na área de desenvolvimento, não sei se já ouviu falar dos termos, né, de integração contínua, né? Entrega contínua, que são termos aí que são bastante usados pelo pessoal de desenvolvimento. Então, o que é isso? Né? É você fazer pequenas alterações, não
demorar para fazer implementações, né? Cada vez que você implementa alguma coisa pequena, você já bota na produção, né? Que seriam essa parte aqui dos rollouts progressivos, quer dizer, você não vai ficar guardando lá um monte de alterações para implementar isso daí. Você faz uma alteração pequena, já implementa. Faz uma alteração pequena, já implementa, certo? Isso aí é o chamado conceito de entrega contínua, né? Você vai entregando, e cada entrega que você faz já é implementada, né? E também tem a parte de testes, né? Que os testes também são feitos automatizados. Então, se o pessoal de desenvolvimento colocou uma coisa nova lá, já vai passar pelos testes. Deu problema nos testes, automaticamente já desfaz essa publicação que foi feita, ou seja, aquela mudança que foi feita já é automaticamente desfeita. Então, o cara manda o envio das novas funcionalidades é automático, o teste dessas funcionalidades é automático, e se não passar nos testes, já desfaz aquelas alterações automaticamente, certo? Quem tiver mais interesse em saber como isso funciona, dá uma pesquisa aí sobre integração contínua e entrega contínua, que vocês vão achar bastante material sobre isso. Isso é uma coisa que já está bastante desenvolvida. Ok? Então, a SRL trabalha com essas duas formas, automação e versões canário. Na parte de previsão de demanda e planejamento de capacidade, também é uma responsabilidade do SRE. Como que o SRE trabalha nisso daí, né? Então, você vai fazer o quê? O planejamento de capacidade é para garantir que você vai ter a capacidade para você manter os níveis de disponibilidade do seu sistema, certo? Então, como é que você sabe quanto de máquina, quanto de CPU, quanto de HD você vai precisar para o seu sistema funcionar dentro das metas que você definiu, ok? Então, o SRL leva em consideração a seguinte coisa: o crescimento orgânico, que é aquele crescimento que é planejado, certo? O crescimento natural do sistema. Quanto que você espera que cresça a sua base de usuários? Quanto que você espera que cresça o tráfego na rede, certo? Esse aí é o crescimento orgânico. Então, você tem que medir isso, daí tem que fazer um planejamento de qual vai ser o crescimento orgânico. E daí você também tem que levar em consideração o que eles chamam de crescimento inorgânico, que acontece no momento que você lança uma nova funcionalidade. Todo mundo estava esperando isso aí, então, o que vai acontecer? Vai aumentar o tráfego, certo? Vai aumentar o número de usuários. Vamos fazer um evento de marketing, um lançamento de um jogo. Então, vai ter um aumento, né? E esse aumento não vai ser uma coisa que vai ser o tempo todo. Vai ser só naquele período de tempo, certo? Então, isso aí é o que eles chamam o quê? De crescimento inorgânico. Então, você tem que fazer um planejamento para esses dois tipos de crescimento. Aí você faz o quê? Você faz uma previsão, né, da sua demanda orgânica. Incorpora no seu plano esses eventos que vão acontecer, chamado previsão inorgânica. E o tempo todo você faz testes, né, para saber se as previsões que você fez estão realmente atendendo as metas que você precisa. Se você não precisa, ou seja, você vai fazer o teste para saber se o que você planejou realmente está dando conta daquilo que está acontecendo na vida real, ok? Então, essa aí é a parte de planejamento. Estamos chegando no final já. E provisionamento. Provisionamento é o processo de você disponibilizar uma nova instância, ou um novo servidor e tudo mais, certo? Isso aí é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, né? Tem que ser feito com cuidado e de forma rápida. Porque se você detectou que você precisa um aumento no seu processamento de disco e tudo mais, você tem que ter uma forma de providenciar isso com rapidez e com segurança. E tem que providenciar isso no momento em que é necessário. Não adianta você providenciar depois, né, que daí o problema já ocorreu. Tem que ter um planejamento para você fazer esse provisionamento de forma segura e no momento adequado. E quando não precisar mais, você retira, certo? Então, o que envolve você fazer o provisionamento? Você ativar uma nova instância, ou localização, ou um novo servidor, ou um novo hardware, certo? Isso daí o SRE, a pretensão do SRE é fazer isso sempre de forma automatizada, certo? De acordo com a monitoração, ele vai lá e provisiona um novo hardware, uma nova localização, certo? Quando essa provisão acontece, tem que ser feito o ajuste do sistema, ou seja,
Os arquivos de configuração, distribuição de carga, configuração da rede e tal, tudo isso tem que ser autorizado, tem que ser atualizado para que essa nova localização funcione de acordo com o planejado. E depois que você provisionou, fez as mudanças, você tem que validar se a nova capacidade operacional que você colocou em produção realmente está funcionando e, o mais importante, se está atendendo, né, o sistema de forma a cumprir as metas que foram definidas na provisão de erros. E, por fim, outra coisa que o SRE tem que fazer é cuidar da eficiência e do desempenho, né, da eficiência do sistema e do desempenho do sistema. Ok? Por quê? Porque isso aí é dinheiro, né? Você tem que usar de forma eficiente os recursos. Se você não fizer isso, você vai aumentar o seu gasto, ok? Então, o que você tem que pensar nesse caso? Como é que o SRE trabalha? Ele trabalha primeiro, né, gerenciando a carga, certo? Os sistemas, eles se tornam mais lentos na medida que a carga aumenta, né? E como o SRE é o responsável por planejamento de carga e por provisionamento, consequentemente, é o SRE que é responsável por gerenciar isso daí, certo? Outra coisa, capacidade, né? O serviço ele vai se tornar mais lento, equivale à perda de capacidade. E como é o SRE, novamente, que faz provisionamento, né? É o SRE que tem que estar atento e a utilização eficiente da capacidade, ou seja, provisiona quando precisa, quando não precisa, retira, certo? E, por fim, a eficiência do software, que entra o quê? Como eu falei para vocês, o SRL pode sim modificar os softwares, desde que seja para melhorar o desempenho, certo? Então, o SRE, em conjunto com a equipe de desenvolvimento, né, eles vão monitorar o sistema e vão decidir quais são as alterações que têm que ser feitas para melhorar. Se for uma alteração em termos de operação, é o SRE que faz. Tipo, vamos trocar aqui essa parte aqui de acesso, vamos mudar essas requisições aqui, que se fizer dessa forma vai ficar mais eficiente, tá? Ou então pode passar isso daí para a equipe de desenvolvimento, para a equipe fazer, certo? Então, sim, responsabilidade do SRE fazer modificações nos softwares, desde que seja para aumentar a eficiência desse software, certo? E com isso, pessoal, a gente conclui a segunda parte da nossa apresentação. A gente viu aqui as principais responsabilidades do SRE e quais são as ferramentas que o SRE usa para implementar todas essas funcionalidades.